Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vitória, eu tenho 20 anos, eu faço parte do Ministério de Louvor da Igreja El Shaddai e eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando mais um ensinamento com vocês nessa série tão legal dos Kids com os Doxas. Então vamos lá que a gente tem um tema muito legal para falar hoje. A gente vai falar sobre oração. Então oração é um tema muito importante na vida de qualquer cristão, porque na oração a gente conversa com Deus, a gente fala para Ele o que está no nosso coração e a gente escuta o que Ele tem para falar com a gente. Então, para a gente começar, eu quero ler um versículo para vocês, uma passagem, que está lá em Mateus 7, de 7 a 11. E fala assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, essa passagem ensina a gente algumas coisas sobre a oração e também sobre Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que Deus é um Pai muito amoroso. Então, é assim como está falando nessa passagem. Se até os pais aqui da terra sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagina Deus que criou cada um de nós, que nos ama tanto a ponto de ter entregado seu único filho na cruz. Então, Deus é esse Pai amoroso, ele não está distante de você, né? Deus, ele está perto de você e na oração você se conecta com Ele. Então, por exemplo, em alguma situação na sua casa que te deixou triste, uma prova difícil na escola, ou mesmo só quando você quer conversar com Deus, a oração é esse meio de você se conectar com Ele. E por isso que Deus não está distante, você pode falar com Ele a qualquer momento do seu dia, quando você sentir no seu coração que você precisa fazer isso. É por isso que a oração é tão boa. Em qualquer momento você pode se conectar com Deus. E Jesus, ele nos ensinou a oração perfeita, que muitas pessoas já conhecem, que chama o Pai Nosso. É essa oração perfeita que Deus nos ensinou e ela tá lá em Mateus 6, 9. E fala assim: portanto, vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que devem a nós. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, essa oração que Jesus fez, ela nos ensina algumas coisas também sobre a maneira que a gente tem que orar. Então, Jesus, apesar de tá escrito nessa passagem que eu li também, que a gente pode pedir as coisas para Deus em oração, a gente tem que sempre chegar a Ele em oração com um coração grato, dizendo o quanto Deus é maravilhoso, glorificando o nome dele. Então a primeira coisa que Jesus fala nessa oração Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Então ele está glorificando a Deus, ele está primeiro dizendo o quanto Deus é maravilhoso e depois ele parte para as outras coisas. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa oração, né? A segunda coisa também, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus está falando da provisão. Então ele está ensinando a gente que na nossa oração a gente pode pedir as coisas para Deus, e a oração é uma maneira de não faltar nada na nossa vida, porque a gente sabe o quanto é chato quando às vezes a gente não pode comprar alguma coisa que a gente quer, quando falta algum dinheiro na nossa casa. Então a gente sabe que a oração é essa maneira da gente pedir também a provisão para Deus, que é uma maneira da gente se assegurar de que não vai faltar nada, da gente ter confiança que Deus vai suprir tudo na nossa vida e que não nos vai faltar nada porque Deus nos ama. E Jesus também nos ensina nessa oração a importância do perdão, né? Ele fala que a gente possa perdoar aqueles que devem pra gente, aqueles que fizeram alguma coisa de ruim pra gente. Então,
se até Deus perdoa os nossos pecados, a gente tem que perdoar os outros também. Essa oração ensina isso pra gente. E uma das últimas coisas, Jesus pede: Deus, livra-nos do mal. Então, através da oração, a gente também pede a proteção de Deus para tudo na nossa vida. Então, a gente tem que entender, olha que oração completa, que oração maravilhosa que Jesus ensinou a gente a fazer. Então, essa oração perfeita, a gente tem que guardar essas coisas na nossa mente quando a gente for orar, né? Glorificar a Deus, pedir por provisão, por segurança, por livramento e estar sempre glorificando a Ele com um coração alegre, com gratidão no nosso coração. E tem muitas passagens na Bíblia com pessoas incríveis que viveram uma vida de oração. E uma dessas pessoas que realmente me inspira muito é Daniel. Né? Daniel foi um jovem que trabalhou num palácio com um rei, né? E Daniel tinha, mesmo nesse mundo que ele vivia, com um rei, com tantas pessoas importantes, Daniel sabia que ele só estava ali porque Deus tinha colocado ele lá. Então ele tinha uma vida também de oração. Daniel orava 3 vezes todo dia. E assim como a gente, por exemplo, fala, vamos escovar o dente 3 vezes por dia porque é importante. Daniel sabia que orar 3 vezes por dia era muito, muito importante. Então ele fez isso. E mesmo no momento em que teve uma lei proibindo a oração, né, que os inimigos de Daniel criaram essa lei proibindo a oração, Daniel não se abalou. Ele continuou orando, ele continuou confiando em Deus. E mesmo quando ele foi jogado na cova dos leões, por estar orando, por estar tendo uma vida de oração, Deus mostrou que ele era fiel. Deus realmente foi lá naquele lugar, na cova dos leões, e tampou a boca daqueles leões para mostrar que Daniel tinha intimidade com ele, para mostrar que quem tem uma vida de oração é protegido por Deus. E aí todos naquele reino em que Daniel estava viram o poder de Deus e acreditaram que só Deus era o Senhor. Então veja, com uma oração que Daniel fez, né, com uma vida de oração dele, com tudo que ele fazia, mostrando para as pessoas que ele estava vivendo realmente conectado com Deus, tudo isso que ele fez redundou e causou uma transformação incrível naquele lugar que ele vivia. Então, é isso que é o resultado de uma vida de oração, e eu quero incentivar vocês a realmente sempre terem isso em mente, a importância da gente ter uma vida de oração, a gente sempre estar conversando com Deus, falando para Ele o que está no nosso coração. Gente, finalizar, eu quero fazer uma oração com vocês. Se vocês quiserem repetir, vai ser muito bom. Eu adorei estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer agora uma oração para a gente terminar. Senhor Jesus, muito obrigada pelo privilégio de sermos seus filhos. Obrigada porque o Senhor ouve as nossas orações. E o Senhor nos dá muito, muito mais do que nós pedimos e do que nós merecemos. Que assim como Daniel, a gente possa ter uma vida de oração e que falar com Deus seja sempre a maior alegria das nossas vidas. Amém? E graças a Deus. Então é isso por hoje, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série sobre oração, que vocês coloquem em prática aí na casa de vocês, que vocês possam ir pro quarto de vocês, fechar a porta, fazerem a oração de vocês, conversarem com Deus sobre o que está no coração de vocês. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Amém? Amo vocês, beijo. O Pai de vocês que está no céu dará boas coisas aos filhos que...